Olá pessoal, nosso objetivo nesse próximo vídeo é adicionar uma lógica de pulo no personagem. Então a gente já fez até então a criação de um cenário. Esse cenário ele já tem colisores, então já consigo interagir com o meu personagem, né? Ele já entra em contato com o chão aqui da minha fase. A gente colocou também, né, o sprite do personagem, por enquanto aqui inanimado, ele não se move. E colocamos também uma programação inicial aqui, né? Então, dentro do meu player, eu tenho agora um script que controla, né, o personagem, eu chamei ele de player controller, e dentro dele eu coloquei aqui uma lógica, né, de movimentação horizontal. Só que eu quero hoje, então, fazer o pulo do personagem, tá? O pulo do personagem pode ser aqui quando eu pressionar espaço, né, ou alguma tecla aqui do meu joystick. Para eu fazer isso, novamente, entramos com programação, ok? Então, vou pausar o meu jogo aqui. Aqui no meu script, eu vou fazer agora essa lógica de pulo, tá? Notem que eu já deixei duas variáveis novas aqui, certo? Que não estavam antes. Uma delas vai justamente controlar a força do meu pulo, assim como a gente usou uma variável para controlar, para personalizar, né, melhor a velocidade de movimento horizontal, a gente vai ter uma variável para personalizar a força do meu pulo. E aqui eu deixei também uma variável do tipo rigid body. Tá? Por que eu vou utilizar essa variável aqui? Porque eu preciso, né, ter o controle deste componente aqui, rigid body 2D, né, que ele é do meu personagem, eu preciso controlar ele dentro do meu script. Tá? Então eu vou mexer com física por meio do código. Então, para isso, eu criei uma variável aqui. Né? No momento, ela está vazia, não tem valor nenhum atribuído a ela. Só que a gente vai, via código, fazer o quê? Atribuir a ela esse rigid body aqui, né, do meu personagem. Tá? Então, para fazer isso, eu uso uma função da Unity, né, que é o getComponent. Tá? Esse meu getComponent, o que eu vou fazer? Eu vou passar para ele aqui o tipo do componente que eu quero pegar, né? E se o meu objeto, né, desse script ele possui um rigid body, ele vai ser associado aqui nesse rig, tá? Que é o nome da variável rigid body que eu dei aqui no meu código, ok? Então esse é o primeiro passo, tá? Aqui ele já vai compilando o meu script, né, em tempo real. Então ele compilou, não deu problema, deu certo nessa atribuição do rigid body do personagem. Agora a gente vai fazer a lógica do pulo. Então, essa lógica do pulo eu vou fazer dentro do método update, porque eu quero que o tempo todo, a cada frame, se eu pressionar a tecla, ele faz a lógica do pulo, ok? Para eu fazer a lógica do pulo, eu vou usar um if, beleza? E vou usar aqui outro método da classe input, que a gente usou aqui anteriormente, né? A gente usou o getAxis, que é para eu pegar ali o valor de um eixo, né? Agora eu vou pegar uma função da input que é a getButtonDown. Tá? Então eu vou pegar um botão pressionado e eu vou especificar aqui que eu quero o botão de pulo. Tá? Vou achar minhas aspas duplas aqui. Aí. Então, se eu estiver pressionando o botão que está associado, né, dentro do meu jogo como sendo o botão de pulo, eu vou então entrar dentro desse if. Tá? Minha gatinha vai participar do vídeo aqui, galera. Como que eu sei qual que é o botão que está associado à lógica de pulo? Tá? Então, novamente aqui na Unity, se nós formos naquela mesma tela de configuração onde a gente viu o eixo horizontal, então Edit, Project Settings, Input Manager, tá? Então aqui a gente estava olhando até agora o eixo horizontal, eu tenho aqui também a ação de jump, ó, de pulo, tá? Que no nosso caso está o espaço, beleza? Então, esse espaço, no fim das contas, é o que o meu if está detectando aqui no meu código. Né? Se o botão espaço estiver pressionado, que é o botão de pulo, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Tá? Este alguma coisa é usar o meu rigid body
né, o componente de física, porque ele já tem uma função dentro dele que aplica uma força, né, no meu personagem, uma força para alguma direção. E essa direção que nós vamos aplicar vai ser da seguinte forma, beleza? Nós vamos usar aqui o método addForce, ok? E a gente vai colocar uma força em formato de vetor. Então aqui para minha força eu vou usar um vector 2. A gente estava usando o vector 3 lá para controlar movimento, tá? Aqui eu vou usar um vector 2, que ele vai ter só eixo x e y, ok? Eu não quero adicionar força no eixo horizontal. Se eu estou pulando, eu estou mexendo com o eixo vertical, né? Então aqui no meu eixo vertical eu vou colocar a força que eu configurei lá em cima por meio da variável, né, como sendo aí o valor do pulo. E agora eu estou dentro aqui da função addForce, né, eu já encerrei aqui a criação do vetor. Dentro da função addForce eu preciso de outro parâmetro que é o tipo dessa força, tá? Então a gente usa aqui um tipo de força chamado impulso, tá? Vocês estão vendo eu olhar ali porque está a minha colinha, né? Como vocês podem ver, a criação aqui a utilização dessa função são muitos parâmetros. São 2 parâmetros, mas eu preciso criar o vetor, eu preciso especificar dentro do vetor também parâmetros, né, de eixo x e y. Então, é comum que a gente precise ter isso daqui sempre anotado, né, para fazer. Outra alternativa, né, se você por acaso instalar o plugin da Unity no seu editor, coisa que eu não fiz aqui no meu Visual Code, você consegue ir tendo ali previsões de código, né, em IntelliCode. Então ele já vai te sugerindo algumas coisas que você tem que fazer. Você consegue ver o parâmetro das funções, né, ou dos métodos que você está utilizando. Então fica bem mais fácil também, né? Como eu não fiz esse passo, eu estou aqui com a minha colinha infalível. Então só com essa linha de código, o que eu estou fazendo? Se eu pressionar o botão de pulo, eu vou adicionar uma força no meu componente Rigid Body 2D. Essa força ela é um impulso e ela corresponde a um vetor 2D. Então esse vetor ele não vai fazer nada para a direita, ele é apenas vertical. E ele depende desse jump force, tá? Então vou salvar aqui meu script, vamos ver se ele compila. Se não tem nada para a gente corrigir. Compilou, né? Lembrando que se tivesse dado algum erro de compilação, o problema apareceria aqui nesse bannerzinho de baixo ou aqui no console. Tendo compilado, não posso esquecer que eu tenho uma variável para configurar, né, que é o jump force. Então vamos colocar aqui um valor 5, por exemplo, para o pulo, né? E vamos executar aqui o nosso jogo. Teoricamente, a cada frame ele está tentando entrar naquele if, né? Então, enquanto eu não pressionar o botão de pulo, não entra no if. Se eu pressionar, olha lá o que acontece, né? Então, ele faz justamente aquela linha que a gente colocou, que é adicionar uma força com o vetor, que depende do jump force, do tipo impulso, tá? Então, se eu estiver pressionando o espaço aqui, notem que já tem um bug aí, né, que a gente vai corrigir já já. Ou se eu estiver pressionando aqui, só um momento, um botão do joystick, né? Então, no meu caso aqui, selecionar o jogo, né? No meu caso aqui é o triângulo, ó, do controle aqui do PlayStation, né? Então, ele pula, tá? Já adiantando, ó, a gente tem esse bugzinho, né? Então, se eu pular e estiver no ar, ele pula, ele adiciona um impulso de novo, tá? Porque a nossa lógica justamente não está barrando isso, né? Então, eu consigo aqui sair voando com o personagem, né? Se ele tivesse aqui com uma jetpack, ou se ele tivesse asa, ou qualquer coisa que justificasse, né, o meu personagem conseguir adicionar um impulso a mais estando no ar, tudo bem, né? Mas não é o caso aqui do nosso astronauta, né? Então o que a gente vai fazer é corrigir isso via código, tá? O que eu quero para que seja real aqui esse meu pulo? Eu não quero que, se ele estiver no ar, eu consiga pular novamente, beleza? Mais para frente a gente vai possibilitar um double jump, tá? Mas não é o caso agora. Ou seja, eu só quero que eu possa pular novamente se eu estiver no chão, beleza? Então vamos fazer essa lógica agora. É bem tranquila, tá? É bem simples. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é esse meu if, essa minha lógica aqui, ela não vai depender só de o botão estar pressionado,
tá? Eu vou adicionar uma segunda condição aqui do meu if, que é o personagem estar no chão. Como que eu vou fazer isso? Utilizando uma variável booleana, tá? Essa variável, perdão, ela pode ser privada, porque ela não precisa existir lá fora, né? Eu não preciso configurar ela lá dentro da Unity, igual a gente fez aqui com as variáveis velocidade, jump force, né? Assim como a variável rig, né? Eu coloquei ela pública, ó, notem que ela fica aparecendo aqui, mas eu não preciso associar nada manualmente aqui, porque a gente está fazendo já associação via código. Então eu vou trocar a minha rigid body também para private, tá? Então eu vou criar aqui uma variável booleana, vou chamar aqui de isGrounded, tá? Que é está no chão. Ok. Então essa variável ela vai ter que estar verdadeira para eu poder pular com o meu personagem, né? Se ele não estiver no chão, eu não permito que o meu rigid body adicione uma nova força. Agora vamos lá. Como que eu vou saber que o meu personagem está no chão? Bom, quando eu pular, quando eu acabar de adicionar a força, eu sei que ele não está no chão, certo? Eu sei que ele saiu do chão. Então, nesse momento aqui, que eu adicionei a força, eu vou dizer que ele não está no chão, certo? Mas quando que eu sei que ele voltou para o chão? Vamos observar aqui. Vamos observar primeiro visualmente. Ele está compilando o meu script, por isso que ele demorou para abrir. Ó, agora se eu pular, sair do chão, né? Opa, faltou adicionar aqui. Ah, não, na verdade já está atuando ali a nossa variável, né? Porque eu não inicializei ela com valor nenhum. Então, se eu não inicializei com valor nenhum, esse valor inicial com certeza é falso, né? Então, vamos dizer que ele está no chão. Vamos recompilar. Na verdade, ó, eu vou até deixar ela pública para a gente ver o valor dela sendo modificado em tempo real, tá? Então, fiquem observando aqui na direita, quando eu pular com o personagem, agora ela é pública, né? Quando eu iniciar o meu jogo, como eu estou colocando ela para true no código, ele vai checar automaticamente ali, ó. Não checou, né? Tá bom, a gente checa manualmente aqui. Se eu pular, ela desmarcou, né? Por quê? Porque ela desmarcou já que entrou no meu if e eu joguei para falso, né? Então, se eu voltar ela para true e pular, assim que eu sair do chão, ela desmarca. Agora, nosso pensamento é, quando que eu sei que ele voltou para o chão? Vamos pensar visualmente, ó. Voltou, certo? O que é voltar ao chão aqui para nós, pensando fundamentalmente, né? É quando o meu personagem entra em colisão com o chão, certo? Então é isso que nós vamos fazer no nosso código. A gente vai detectar a colisão do personagem com o chão. O primeiro passo para a gente fazer essa detecção é, aqui no meu chão, que é o foreground, aqui o meu componente foreground, eu vou configurar, notem aqui em cima, ó, na direita, eu tenho uma tag que eu posso atribuir e tenho uma camada. Tá? A gente pode usar qualquer um dos dois aqui para fazer essa lógica. Eu vou usar o conceito de tags. Então eu vou dar uma tag para cada uma das coisas que eu tenho na cena. Tá? O jogador ele vai ter uma tag só dele, tag jogador, player. Né? O cenário aqui ele vai ter uma tag chão, ground, por exemplo. Para fazer isso eu vou clicar aqui na caixinha de tags. Aqui ele já tem algumas pré-definidas, mas eu quero adicionar uma nova, né? Então aqui na lista de tags que está vazia, não criei nenhuma, eu vou apertar o maisinho e vou criar aqui o ground, que é o chão. Ok, salvei, tá? Eu preciso voltar aqui no foreground agora, selecionar essa minha tag nova, ó, tag ground, tá? Beleza. Posso fazer o mesmo para o player, tá? Embora a gente não vá usar a tag dele no momento, eu já posso atribuir a tag player, que é uma das tags que já vem aqui por padrão, tá? Então, tag player no player. E o foreground é um chão para nós, tá? Por que isso é importante? Porque agora no nosso código, a gente vai usar um novo método, tá? Aqui da Unity, que é um método que ele é chamado automaticamente. Beleza? Que é o nosso método
onCollisionEnter2D. Esse método ele vai sempre receber um objeto de colisão. Tá? Ele recebe uma colisão que tem acabado de ocorrer. Então, sempre que o meu personagem, né, porque esse script está associado ao personagem, então sempre que o personagem encostar em algum outro colisor, né, que não seja, melhor, qualquer outro colisor da cena, esse método vai ser invocado. Tá? Então, meu código vai cair automaticamente nesse método, não importa onde ele esteja aqui no update. Tá? Então, ele vai interromper a execução natural e vai tratar esse evento aqui para nós. O que eu vou fazer aqui? Bom, se o meu personagem saiu do chão e voltou, na hora que ele voltou ao chão, acontece justamente isso. O colisor do personagem colidiu com o colisor do chão. O que a gente tem que fazer é detectar se o que o personagem entrou em colisão foi o colisor do chão. Porque às vezes ele entrou em colisão, foi com um item da cena, foi com um inimigo, né? Foi com alguma coisa que está no céu do jogo. Tá? Então eu quero especificamente que quando entrar em colisão com o chão, eu faça alguma coisa, né? Que é possibilitar um novo pulo. É para isso que a gente criou a tag. Tá? Então aqui a gente vai fazer um if. Tá? A gente vai checar essa collision. Tá? Notem que a função ela chega aqui com um valor de colisão, né? Uma variável de colisão. E a gente vai checar dessa forma. Tá? A gente vai pegar essa colisão e vai olhar para qual tag essa colisão tem. Né? Qual que é essa colisão que eu tive? Se eu colidir com a tag, com algum objeto da tag chão, significa que eu toquei o chão. Beleza? Nesse momento, o que eu vou fazer? Pego a minha variável e jogo ela para true. Certo? Então eu digo que meu personagem está no chão de novo. Com isso, vocês lembram que para fazer o teste antes eu estava tendo que ir lá e remarcar a caixinha de is grounded, né? Opa, faltou o nome completo aqui. Perdão, aqui. Então, não tive erros na compilação. Agora, vamos ver aqui se quando o meu personagem cair no chão, né, no iniciar da fase, essa variável ela tem que ir para true, né, caso esteja funcionando ali a nossa comparação. Então, foi para true, certo? Notem que a caixinha checou sozinha agora. Por quê? Porque quando o meu personagem caiu no chão no começo da fase, essa função foi chamada e esse if foi verdade, ou seja, o meu personagem ele entrou em colisão com um objeto da cena que tem a tag ground. Tá? O que tem a tag ground aqui? O foreground, que é tudo que está aqui. Né? Ele está na tag ground. Então, sempre que o meu personagem... Então, ó, notem aqui o valor da variável aqui embaixo. Né? Sempre que eu saí do chão, o valor foi para falso, mas na hora que eu voltei, o valor foi para verdadeiro. E agora, olha só, deixa eu deixar aqui na câmera aqui para mostrar. Se eu apertar várias vezes o pulo, né? Selecionar o jogo, ele não sai voando, tá? Estou apertando. Por quê? Porque eu só entro no primeiro if aqui, no if do update. Se eu estiver apertando o botão, ok, eu estou apertando o tempo todo. Mas se essa minha variável estiver verdadeira, e ela só vai para verdadeiro quando eu caio no chão novamente. Tá? Então, dessa forma, eu impeço ali o pulo infinito. Né? Então, agora o meu jogo ele fica mais real. Né? Então, ó, por exemplo, agora eu já não consigo alcançar a plataforma aqui do final. Né? Então, como que eu poderia alcançar essa plataforma? Vamos supor que aqui no centro da tela eu coloque um item que vai me possibilitar dar um pulo duplo. Eu coleto esse item. Aí agora sim que eu tenho o pulo duplo, eu consigo chegar na próxima parte da fase. Né? Isso já seria uma questão aqui de level design. Bom, é isso. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como adicionar uma lógica de pulo duplo, né? E algumas outras lógicas aqui do nosso para melhorar ainda mais a nossa movimentação. Notem que a movimentação ela ainda não está muito fluida, né? Se vocês tentarem passar que ele passa, tem alguns bugzinhos, tá? Vocês podem até testar, e se vocês fizeram assim como eu, colocar uma plataforma, como o meu tile map, né? Se vocês lembrarem, o colisor dele, olha só, o tile map collider, ele pega todo o bloco, todo o tile, né? Então, essa lógica que a gente fez para o chão, ela vai ser um pouco falha,
Porque se eu tiver, por exemplo, encostando no foreground por baixo, ele vai me deixar dar um pulo duplo, tá? Porque ele vai considerar como sendo um chão, tá? Olha lá. Então eu consigo meio que bugar aqui o meu jogo, né? Se eu tiver de lado para o tile e dar outro pulo, ele aceita. Tá? Então a gente vai fazer esse tipo de refinamento no próximo vídeo, junto com a lógica do pulo duplo, beleza? Mas por enquanto é isso. Obrigado e até mais.